Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trouxe para vocês uma novidade maravilhosa. Finalmente saiu a tão aguardada atualização para o Android 16 One UI 8 no nosso Samsung Galaxy A56. Mas olha só, já vou logo avisando que não tem muita coisa de personalização. E nesse vídeo eu vou mostrar todas as novidades para vocês. 1, 2, 3, let's go! Esse aqui é o meu Samsung Galaxy A56. Ele é cinza, que na verdade é branco, né? Um cinza bem branquinho. E eu tô usando uma capinha rosa, que eu acabei de comprar, que já tem unboxing dela aqui no canal. Lembrando que também tem vídeo de unboxing do A56 aqui no canal. Bora atualizar. Chegou para mim hoje, eu já fiz o download e agora eu vou reiniciar com vocês. Mas antes, só vou mostrar para vocês a atualização de software, One UI 8.1, Android 16. Se quiser saber as novidades, todas as alterações, e dá uma olhada aqui na lista. E essa atualização tem 2,46 GB. É menor do que a do S24 Plus. E já vem com patch de segurança de 1º de setembro de 2025. E bora reiniciar. Boas-vindas, One UI 8, vamos iniciar. Aqui tem uma lista das funções inteligentes dele, vamos avançar. Está tudo pronto, se vocês quiserem ver as novidades, clica aqui, veja as novidades. E aí ele vai mostrar aqui, vocês podem ver isso depois, eu vou iniciar. Descubra seu novo aplicativo favorito. Eu vou pedir para lembrar mais tarde, porque eu quero ver logo as novidades da One UI 8.0 aqui no A56. Eu dei uma olhada muito rápida aqui no que chegou. Pode ser que falte alguma coisa, mas é que eu queria trazer esse vídeo para vocês ainda hoje, porque é uma novidade bem legal. Então, eu vou começar aqui pelos meus arquivos. Agora, quando você abre os meus arquivos, se você vier aqui em Downloads, ele vai mostrar aqui, ó, de onde foram feitos os downloads. E daí, por exemplo, se você quiser um download do Chrome, clique aqui, vão aparecer todos os downloads do Chrome. E aqui em arquivos recentes também aparece de onde eles vieram, Chrome, Canva, enfim. Isso é bem interessante porque facilita na hora de você buscar um arquivo. Porque às vezes você tem um telefone, sei lá, com 256, 512 de memória. Até você achar esse arquivo, então você procura pela origem. Chegou aqui também a opção de bateria. Você tem a proteção da bateria. Antes você tinha básico, adaptável e máximo, agora você tem o básico. E no modo básico você consegue também utilizar a proteção adaptável, que vai interromper o carregamento em 80% enquanto você estiver dormindo e vai preencher até 100% um pouco antes de você acordar. Isso vai evitar com que ele fique a noite toda ali carregando. Então ele tem esse carregamento inteligente, eu achei bem interessante. Vê aí quem gosta de deixar o telefone carregando à noite, bota aqui uma proteção adaptável que eu acho super válido. Outra mudança foi em relação ao Reminder. O aplicativo está com uma interface diferente e tem outras sugestões aqui. Mais categorias, mais sugestões, enfim, para quem usa o Reminder, vale muito a pena vir aqui, dar uma maratonada, ver o que mudou, o que acrescentou. E eu já tinha falado no outro vídeo, se vocês quiserem um vídeo só falando do Reminder, deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês. Aqui em câmera, se você deslizar, você troca de câmeras. Agora você tem uma nova opção. Você vem aqui em configurações, rola aqui, até deslizar prévia, cima, baixo, para. Aí você pode escolher agora abrir controles ou desativar. Abrir controles, daí quando você voltar aqui e deslizar, você vai abrir o controle. Mas é a mesma coisa, né? Eu vou falar o que eu falei no outro vídeo. É um atalho que você vai ter que escolher o que você acha menos pior, porque
Para mudar a câmera você já tem aqui. E para abrir o controle você já tem aqui. Então não vejo necessidade de você fazer isso aqui. Mas cada um é um. Decide aí. Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa mudança e se você vai usar. E aqui na galeria, se você for no álbum captura de tela ou screenshot, dependendo do idioma que tiver o seu celular, você também vai ver aqui, ó, categorias. Se você quiser achar uma captura da tela do cartão de embarque, clica aqui. Eu não vou clicar, gente, senão vai aparecer os meus detalhes aqui, tá? Cupons também, compras também. Inclusive, eu já testei, quando eu cliquei aqui em compras, apareceu o print que eu fiz da Shein, porque eu precisei fazer uma devolução. Então, eu fiz um print do código de devolução, da roupa que eu tava devolvendo e tal, e apareceu tudinho aqui. Achei bem legal. Mais uma daquela série é mais fácil de achar. Outra questão também foi o da tela dividida. Você consegue fazer aqui a tela dividida, vou pegar esse aqui, e aí antes você conseguia botar mais ou menos até aqui, eu acho, né, a divisão entre uma e outra. Agora você consegue vir, deixa eu tentar pegar aqui, um pouquinho mais embaixo. E aí você fica com uma tela maior, se você quiser trocar também você consegue. Enfim, uma pequena diferença que eu nem sei se vale muito a pena tocar no assunto, mas é uma mudança. Também chegou aqui no A56 a legenda de chamada. Como funciona? Alguém vai te ligar, vai aparecer um botão na tela para você fazer a legenda de chamada telefônica. Eu já testei no S24 Plus e deu certo. Quando a pessoa estiver falando, tudo que ela falar vai aparecer na sua tela e tudo que você disser também vai aparecer na tela. Ou seja, caso você esteja num ambiente com muito barulho, não esteja ouvindo direito, você consegue ler, né, o que a pessoa está falando, então facilita a comunicação. Para você ativar, você vem aqui, ó, no aplicativo telefone, 3 pontinhos, configurações, legendas de chamada e vai habilitar. E aí você vem aqui e escolhe o idioma. Eu acho que é válido. Eu acho que isso aqui é bem interessante. Agora eu vou aproveitar essa tela para mostrar para vocês uma coisa, que é isso aqui, ó. Eu estou usando navegação por gesto. Então, para voltar, fazer tudo, é gesto. O gesto de voltar para a página anterior é esse aqui. E quando eu faço isso, eu consigo ver a tela anterior. Eu consigo ver uma prévia do que veio antes dessa tela aqui. Mesmo que eu não volte. Se eu quiser voltar, eu volto. Caso contrário, eu só faço isso aqui. Aí, no caso, como eu abri direto aqui, não vai ter. Mas se eu vir aqui em configurações e tentar puxar aqui, ó, eu vou conseguir ver essa prévia. E como você vai ativar isso? Você vai vir aqui em configurações, vai rolar a tela até recursos avançados, vai clicar em lápis e vai ver aqui, ó, prévia da tela anterior e vai ativar. E aí, tem aqui o widget de clima, a gente toca nele e ele também recebeu aqui a nova animação do widget de clima. É útil? Não sei. Mas é legal? É, eu gostei, eu achei bem futurista, bem bonitão. E vocês, o que acharam? Deixa aqui nos comentários. Já na parte de segurança, a Samsung trouxe o Knox Matrix, que ele vai bloquear todos os aparelhos, ele vai desconectar a sua conta Samsung de todos os Galaxy que você possui, se ele sentir que algum dos seus aparelhos, algum dos seus Galaxy esteja em risco, estiver correndo algum risco, estiver em perigo, ele desconecta a sua conta dos demais aparelhos Galaxy. E ele também vai mandar notificações para os outros aparelhos Galaxy de como você proceder para proteger os seus dados. E agora aquela parte que todo mundo gosta, que é a parte de personalização, né? Aqui na tela de bloqueio, quando você vai personalizar, você vai pressionar, vai deixar no modo editável e aí você vai trocar o wallpaper. Clique aqui em papéis de parede e agora ele vai mostrar a galeria sem a prévia das fotos, porque antes, quando você abria aqui a galeria, ele mostrava o álbum com as fotos. E agora ele está mostrando aqui só o nome dos álbuns, o que eu achei muito legal, porque dá uma certa privacidade. E uma coisa é essa, imagens sugeridas. Eu achei isso muito legal. Ele tem 6 tipos de papel de parede. O que acontece? Ele pega essa imagem sugeridas e gera um wallpaper para você. Tá vendo que ele pegou essa imagem aqui e gerou aqui automaticamente? E aí você pode pegar e você pode editar. Pode vir aqui em moldura
e trocar, não gostei dessa, quero essa daqui. E aí você pode fazer aqui o seu jeitinho com a imagem que ele sugeriu. Eu achei bem legal. Além disso, ele tem aqui também o papel de parede dinâmico, igual tem no S24 Plus. Aqui é mais ou menos assim, você vai escolher um papel de parede dinâmico, é liso, meio degradê, e ele vai trocando as nuances de acordo com o dia, com o horário do dia, com o clima. Eu fiz um print no S24, vou mostrar para vocês. Esse aqui foi de hoje cedo, hoje de manhã, ó, 10 da manhã. Esse aqui, 6 da noite, já estava escuro. Esse 7h45 e esse 4h57. E esse meio-dia. Então, com esses prints, vocês conseguem ter uma noção mais ou menos, né, de como funciona esse wallpaper dinâmico. Agora, eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês o restinho aqui da personalização da tela de bloqueio. E sim, o A56 ganhou uma nova fonte, que é essa daqui, que é bem bonitinha, gostei pra caramba, e ele também ganhou aquela fonte que se adapta, mas para isso você precisa escolher um outro estilo. Pode ser esse aqui, vou botar esse aqui, que eu acho que vai ficar mais legal. E aí, ó, essa fonte aqui, ela vai se adaptar ao seu wallpaper. Deixa eu diminuir um pouquinho, colocar pra cá. Tá vendo? Aí, se eu mexer aqui o wallpaper, ela vai se adaptando. É muito legal essa fonte, gente. Eu amei. E aí, vou deixar assim, vem aqui concluído. E olha o que acontece. Não adaptou. Então, esse aqui é um problema que eu já solucionei no vídeo de ontem. Se você não assistiu, vou deixar o link do vídeo de ontem aqui na descrição desse vídeo. Se o seu der esse problema, pode ser que você consiga resolver com a dica que eu passei ontem. Eu vou fazer aqui a dica e já volto. E agora sim, gente, vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver como eu vou deixar esse relógio. Queria ele um pouquinho maior. Deixa eu aumentar, colocar assim. Tá bom assim. Vou vir aqui concluído. Vamos ver se funciona? Tá vendo? Funcionou uma maravilha. O que vocês acharam? Eu simplesmente amei. Tô muito apaixonada por essa telinha de bloqueio. Então, gente, como eu disse, eu fiz esse vídeo muito rapidinho, porque chegou agora à tarde a atualização, então eu tive que correr. Não deu tempo de olhar bem, ver todos os detalhes, mas as coisas mais legais, assim, né, que todo mundo fica esperando, eu tentei testar. E não veio no brief para o A56, tá? Sei que a gente estava querendo muito, mas infelizmente não chegou. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!